chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. A isso respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhes: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isto? Jesus disse: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Você sabe que a história de Nicodemos, que é uma das histórias conhecidas da Bíblia, principalmente quando se trata de cerimônia batismal, que é algo tão genuíno, você não sabe ou não entende o completo significado da cerimônia do batismo. Cerimônia do batismo é algo genuíno, significa você morrer, nascer de novo. É você ser sepultado com Cristo e nascer uma nova criatura. No entanto, você nasce uma nova criatura com os mesmos impulsos. Você não entrou na água do batismo e saiu uma outra pessoa no sentido literal que eu estou me referindo. No sentido espiritual, você é outra pessoa. Mas no sentido literal, você sai sendo a mesma pessoa. Mas tem algo que destaca aqui. E eu quero falar exatamente isso com você. Algumas pessoas dizem assim: por que eu devo me batizar? Alguns já me disseram assim: Alexandre, eu não me sinto um pecador. Quantas pessoas disseram: eu acho que eu não devo me batizar, porque eu não sinto, eu não peco, segundo eles, eu não peco, eu não faço coisas erradas, eu faço a vontade de Deus, e agora, para quê? Ou por quê eu devo me batizar? Primeira coisa, que o batismo não é uma opção. Eu gosto muito de citar esse texto quando me deparo com situações assim, que é o que está escrito lá em Mateus capítulo 3, e você vai encontrar comigo aí. Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim, Mateus 3, encontra aí, Mateus capítulo 3, versículo 13. 3:13. Diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Por isso o batismo é essencial e não precisa partir de alguém que sente que é pecador, sentindo ou não que é pecador, sentindo a necessidade ou não de ser batizado. A Bíblia diz que o batismo é parte do processo de salvação. Quem quer se salvar precisa passar pela experiência do batismo.
E o batismo é algo único na nossa experiência. Tão único que o próprio Jesus, não sendo pecador, o próprio Deus, sendo Deus, não tendo nenhuma necessidade de passar pelo batismo, ele foi batizado, ele foi submetido ao batismo de João Batista. Por isso o batismo não é para quem se sente pecador, apenas para quem se sente pecador. Muito embora, Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Mas quando alguém sente que não é pecador, ainda assim, ele precisa passar pela experiência do batismo, se ele quer viver eternamente ao lado de Jesus, ou se ele quer viver com Jesus. Você percebe quando uma pessoa tem necessidade de viver com Jesus, ou a necessidade de viver uma experiência eterna? Alguns vão buscar esse conceito de eternidade na encarnação. A pessoa morre e ela vai, segundo algumas crenças, apenas citando aqui as crenças, ele diz que vão se reencarnar e assim vão viver os ciclos. Outros vão chegar a uma experiência superior, é o caso do hinduísmo, é o caso do budismo e tantas outras religiões, algumas cristãs e outras não cristãs, porque se você perguntar a alguém qual o desejo dele ou dela, eles vão dizer que o desejo é viver eternamente, o nosso desejo é ser eterno. Por isso nós não queremos morrer. Por isso nós, diante de uma doença, diante de uma situação de um iminente acidente, o nosso coração estremece. Sabe por quê? Porque nós não queremos morrer. Se eu perguntar aqui você nessa noite, nessa tarde, quem quer morrer aqui? Será que tem alguém que fala assim, estou ansioso para morrer, eu quero. Será que alguém vai dizer? Quem tem coragem de dizer? Não, quero morrer não, quero viver. Alguém perguntar assim, Isaías, para você, agora você pode escolher, você quer morrer ou você quer viver? A gente não tem outra opção, a não ser viver. Sabe por quê? Porque a morte é contrária à nossa existência. Nós fugimos da morte o tempo inteiro. Por que você fez regime esse ano? Tem alguém que fez regime esse ano aqui? Do ano inteiro, né? E a gente faz regime para quê? Para ficar bonito primeiro, né? Ficar bonito também. Para que mais? Para ter saúde. Para que mais? Para viver melhor, para ter qualidade de vida. Em outras palavras, nós fazemos, não é isso? Nós fazemos tudo isso porque nós queremos longevidade. E longevidade é vida. Porque nós queremos vida longa. Por isso todos nós queremos eternidade, mas para a eternidade ser alcançada, o que nós precisamos? Nós precisamos aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. O Salvador da nossa vida. Então por isso por isso nós sonhamos com o céu. Por isso nós sonhamos com a vida eterna. Por isso quando alguém morre, nós nos entristecemos. Por isso quando alguém morre, nós choramos. Não apenas pela saudade, mas nós gostaríamos que aquela pessoa permanecesse ao lado da gente. Em outras palavras, que ela vivesse. Mas amigo, para você viver, para nós vivermos, nós precisamos o quê? Nós precisamos passar pela experiência do batismo, que não é uma opção. É uma condição de quem? É uma condição dos salvos. Aí o texto diz que Nicodemos chegou perto dele, perguntando a ele o que fazer para viver eternamente. Jesus responde, Nicodemos, vou te dizer, em verdade eu vou te dizer, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então a condição para ser salvo é ser batizado. Mas não é apenas o batismo. Eu sempre tenho dito por aí que na experiência do batismo de Nicodemos, ele havia entendido algo importante, que não era apenas o batismo,
porque a água por si só do batismo não salva ninguém. Então a salvação não está na água, a salvação não está no cerimonial, a salvação está em quem? A salvação está em Jesus, a salvação está em Deus, a salvação não está nas obras, a salvação não está naquilo que faço, a salvação não está naquilo que fazemos, a salvação está em quem? A salvação está em Deus. No entanto, Nicodemos precisaria passar por essa experiência do novo nascimento. Nascer da água e também nascer do Espírito. Você sabe que ao longo da Bíblia inteira, a água tem um simbolismo muito especial. Que simbolismo é esse? O que a água representa na Bíblia? Vamos citar algumas coisas que a água representa? A água representa o quê? Vida. Alguém falou Cristo aí? Também. Ele é a água da vida, né? A água representa o que mais? Qual? Também, pode representar. Amigos, a água tem um simbolismo na Bíblia de purificação. A água é o que purifica. A água é o que lava. Quando você chega em casa do trabalho, você já chega, imagine que você chegou cansado em casa do trabalho, você já vai direto para a cama? Não vai, né? Mas um calorão desse, o que você faz? Você vai lá, toma um banho, não é isso? Fica cheiroso. Mas você toma um banho. E a água vai trazer o quê? Alívio, né? Renovo. A água vai trazer o quê? Vitalidade para a gente. E a água vai nos limpar. Jesus faz essa perfeita analogia, relacionando o novo nascimento, que você sai puro, relacionando a água ao novo nascimento, relacionando o batismo nas águas ao novo nascimento. Nicodemos, diante dessa afirmação de Jesus, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um homem que havia participado de vários rituais de purificação. O batismo foi inaugurado por João Batista, mas antes de João Batista, eles passavam por alguns rituais que representavam o batismo, circuncisão e tantos outros rituais que eram realizados, porque até então o batismo não havia sido inaugurado por João Batista. O batismo começou com João Batista, aquele que batizava lá no Rio Jordão, e o próprio João batizou Jesus, mas aqui Nicodemos havia participado desses demais rituais. Jesus faz uma afirmativa: Nicodemos, em verdade eu vou te dizer que você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus responde: em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A condição para entrar no reino de Deus está aí. Nós vimos aqui, próprio Jesus se submetendo ao batismo. Nenhuma condição, nenhuma opção, ou ter a sensação de ser pecador ou não, até porque não precisa ter a sensação de você ser pecador ou não, por natureza nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado, essa é a nossa condição, por isso nós devemos nascer da água. Por isso a água vai representar na nossa vida renovo, novo começo. A água vai representar a purificação e ao mesmo tempo eu estou dizendo assim para Deus: Deus, eu quero fazer parte do plano da redenção, do plano salvador de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ser batizados. Verso 5 diz assim:
Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você sabe que além do nascimento espiritual no reino de Deus, há uma condição nossa, que é a condição de seres carnais. Todo mundo é de carne, somos seres carnais. Mas o sentido que eu quero dizer aqui é, nós nascemos com a natureza ruim. A nossa condição é essa. Por quê? Porque Adão pecou, e nós somos descendentes deles. Quer ver um negócio de natureza? Seu pai tem muito cabelo? Você vai ter muito cabelo. Seu pai tem pouco cabelo? Igual você tem, meu pai tem pouco cabelo, Vinícius? Pois é. O meu também tinha, então é uma condição. Você consegue se livrar disso? Só se fazer um implante. Falando sobre implante, Mauri, um dia desses atrás aí, eu fiz uma simulação. Eles falaram assim: como que você era de cabelo? Eu falei: olha, se eu te mostrar a foto dá até medo. Aí eu fiz uma simulação, coloquei uma foto de cabelo. Meu amigo, e a foto de cabelo ficou engraçada, né? Porque assim, todo mundo me conhece assim há muito tempo. E a foto de cabelo ficou bem diferente. O que eu quero dizer? Nós não podemos mudar a nossa condição. Meu pai é calvo, sou também. Meu pai perdeu os cabelos, eu perdi também. Os meus irmãos também. E a tendência é que os meus filhos também. Ainda que ele tem muito cabelo hoje. Eu falo assim: espere e você vai lá. É uma condição. É uma condição. Então, a condição de pecador não é opção, é condição. Nós nascemos assim, nós seremos assim, a não ser que a gente tenha um encontro com Jesus. Nicodemos, naquela noite, teve um encontro, resolveu ter um encontro com Jesus. Um encontro natural, um encontro voluntário com Jesus. Não foi porque ele foi forçado, não, ao contrário. Ele foi a Jesus, porque ele viu Jesus chamando as criancinhas. Por isso ele falou assim: tu só podes ter vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes, se o Senhor não estiver com ele. Que sinais eram esses? Sinais de cura, transformação, sinais de multiplicação, evidência de que ele não era um simples profeta, não era um homem comum, ao contrário, ele era um homem que fazia milagres, era um profeta, era um enviado de Deus. Em outras palavras, obrigado. Em outras palavras, podemos dizer: eu sei que o Senhor é enviado dele. Aí Nicodemos decidiu, e Jesus vai afirmar ainda: olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amigos, quando você nasce do Espírito Santo de Deus, você vai ter dificuldade como qualquer ser humano tem. Porque nascer do Espírito Santo de Deus não anula a sua condição, não anula a sua natureza, mas vai chegar um tempo que você vai ser totalmente transformado por Deus. Aí a natureza de Jesus vai sendo implantada na sua natureza, o Espírito Santo vai falando com você, aí o velho homem vai dando lugar a uma nova criatura, um novo ser. E um processo na Bíblia chamado de santificação. Aí nós só seremos completamente transformados quando Jesus voltar e tirar de nós essa condição. E aí, será que Nicodemos foi batizado? Será que Nicodemos entendeu? Nicodemos seguiu a sua vida e Jesus foi morto. Foi preso, foi capturado, preso, condenado. Aí lá no capítulo 19 do livro de João,
Nicodemos vai aparecer mais uma vez. Nicodemos e um outro homem chamado José de Arimateia, que era discípulo de Jesus. Veja, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi José, e olha que o versículo 19 diz: também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, porque tinha medo, assim como José de Arimateia tinha medo dos outros judeus. E eles pediram o corpo de Jesus, enrolaram o corpo de Jesus, e agora está aqui um homem diante do homem mais poderoso da época. Ele foi conversar com Jesus na noite, e agora ele foi falar com Nicodemos, alguém que foi completamente transformado por aquele encontro com Jesus. E na nossa vida é assim também, na vida espiritual também é assim. Nicodemos se expôs por Jesus, ele não estava mais seguindo Jesus ocultamente, discípulo secreto, não. Ele e José de Arimateia agora se revelaram: nós somos discípulos de Jesus e nós queremos o corpo de Jesus para dar o enterro digno a ele. Nicodemos enterrou a sua velha vida. Nicodemos nasce para uma nova experiência ao lado de Jesus. E aqui está um dos principais dos judeus. Aqui está um homem que a Bíblia chama de fariseu. E dentre os 3 fariseus salvos que eu encontrei na Bíblia, aqui está Nicodemos, um homem que se submeteu à vontade de Jesus e foi transformado por ele. E louvado seja Deus por isso. O que é necessário então para ser transformado por Jesus é só se submeter a ele. É só falar assim: Senhor, cuide da minha vida, cuide da minha existência. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E seguir firme. Nicodemos foi assim, transformado pelo encontro que ele teve com Jesus. Mas era necessário nascer da água e nascer do Espírito. Nós teremos a cerimônia do batismo hoje. Uma das cerimônias mais lindas da Bíblia, para mim é a mais linda da Bíblia. Casamento é muito bonito, todas as demais, a Santa Ceia, mas para mim o batismo é a cerimônia mais bonita. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos sepultando a velha vida, nós estamos nascendo com uma nova certidão de nascimento, a certidão do reino de Deus. Por isso é importante. Eu quero chamar aqui, empresta aqui por favor, só esse aqui, ó. Alguém pode me ajudar a remover o púlpito daqui? Vocês sabem que quando um bebê nasce, quantos aqui têm filhos? Eu também tenho alguns. 2. Requer cuidados especiais, né? Aqueles que têm filhos pequenos aqui, deixa eu ver as mãos. Tá ali, tá um bebezinho. Você tem qual que é a idade? 1 aninho? Você tem pequeno, Isaías? Que idade? 1 ano e 8 meses. Vinícius? 6 anos? Tem alguém que tem 5? Tem alguém que tem recém-nascido? Qual o nome de vocês? Carol e Jade. Carol é quem? A mãe. A Jade tem que idade? 8 meses.
Quando a Jade está com fome, o que ela faz? Fica brava, bem nervosa, né? Já gritou? Grita, né? Grita. Quando a Jade, quando você tem que trocar a roupa da Jade, que ela fez as necessidades, ela sabe pedir? Fica brava também, não fica? Muito bem. A Jade sabe se vestir? Quero essa roupa aqui. Não, quero esse vestido aqui. Fala assim? Não sabe, né? Se você colocar a Jade em cima do sofá, deixar ela o dia inteiro, ela vai sair, vai se trocar, vai comer, vai gente. Ó, bebê espiritual, a gente precisa cuidar. Sim ou não, gente? A gente precisa acompanhar, sim ou não? A gente precisa dar comida, a gente precisa fazer um montão de coisa. Aí, à medida com que eles vão crescendo, aí eles vão amadurecendo, vão buscando a independência e por aí vai. Mas no início, na fase inicial, requer cuidados especiais e requer cuidado maternal e cuidado paternal. Alguns aqui já estão grandinhos, né? Deixa eu ver aqui. O Carlos Eduardo. O Amauri está aqui também. Mas amigos, quando nós nascemos no reino de Deus, quero convidá-los aqui à frente, por favor. Vem aqui. Quando nós nascemos no reino de Deus, nós nascemos como bebês. Podem vir também. Bebês espirituais. Nós vamos já fazer a entrega, pastor, do nosso kit. Porque nesse kit está aqui o nosso alimento básico, que é o alimento espiritual, para a gente continuar crescendo, se alimentando. Estão dentro do kit, tem uma Bíblia, tem uma revista, algumas orientações, aí ó, uma Bíblia, que é o nosso alimento espiritual, nosso alimento diário. Aí vocês que são, aqui ó, aqui está o nome, ó, os padrinhos espirituais. O que o padrinho espiritual faz? Ele acompanha, ele ora, ele conduz, ele vai ligar, ele vai acompanhar, ele vai fazer de tudo. E quando o filho espiritual tiver fome e gritar, é a primeira pessoa que ele vai ligar para pedir socorro. Muito bem. Agora está aí, já entregaram. E eu quero fazer um compromisso com vocês aqui agora. Vocês serão os padrinhos espirituais. Agora isso aqui não é para ele, esse aqui é para você, tá? Esse aqui é para o senhor, eu vou pegar aqui que eu vou ler o que está escrito aqui. Para toda a igreja acompanhar. Preparados? É o certificado de padrinho espiritual. Vocês vão ver muitas vezes eu falando isso aqui nos eventos da missão, nos congressos, mas a primeira vez que eu estou falando é aqui. Vamos lá então. Vou ler aqui, vocês vão me acompanhar, tá? Você que tem provado da alegria do crescimento na vida cristã, foi escolhido para compartilhar essa experiência com aqueles que estão só começando sua jornada no caminho da luz. A experiência do crescimento é marcada por muitos perigos, dos quais o desânimo e a frustração são os menores. Por isso, confiamos a você nos próximos 12 meses, ou ao longo de toda a sua vida, cuidar de. Aí está os nomes. Carlos Eduardo Nascimento Dias, Amauri Leite do quê? Bezerra. Amauri Leite Bezerra. Meu compromisso:
Com amor, serei um amigo da pessoa sob minha responsabilidade. Vocês aceitam? Em minhas devoções particulares, dedicarei tempo para orar por ele. Vocês aceitam? Separarei tempo para visitá-lo com frequência, convidando-o à minha casa para uma refeição, quanto possível. No seu caso, vai ter dificuldade, né? Aí você aceita? Desafio? Irei procurá-lo nas reuniões da igreja. Vou me sentar ao seu lado para ouvi-lo, para fazê-lo, aliás, se sentir bem-vindo. Sim? Não larga não, viu? Vai levar para casa. Muito bem. Quando ele faltar em alguma reunião, irei verificar imediatamente a razão, fazendo-o saber que sentiram sua falta. Prometem isso? Sim? Demonstrarei interesse sincero nele, sendo cuidadoso para nunca invadir sua privacidade? Sim? Muito bem. Irei apresentá-lo a outros membros para que se integre às funções e atividades da igreja? Sim? Farão isso? Vou fornecer acesso à literatura cristã e convidarei a fazer o culto do pôr do sol junto com minha família e amigos. Prometem? Sim? Com ele, formarei uma dupla missionária, uma dupla evangelística nos estudos bíblicos e nos programas de treinamento da igreja. Prometem? Acompanhar, levá-los, orientá-los. Muito bem. E se eu me mudar nos próximos 12 meses, informarei ao pastor para que providencie um novo padrinho espiritual em meu lugar? Farão isso? No seu caso não dá, né? Mas do seu, promete? Muito bem. Que data é hoje? 18/4. Ok. Padrinho espiritual está aqui, podem mostrar para a igreja. Está ali. E vocês hoje, diante não apenas da igreja, mas diante de Deus, vocês assumem um compromisso de serem os tutores espirituais dos nossos amigos. Eu queria fazer a palestra e finalizar com essa parte, mas ia ficar muito longo. Mas eu vou resumir a palestra aqui em algumas poucas palavras. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos. Quando me tornei adventista, o maior desafio foi que no início eu não tinha muitos amigos e fiquei fraco. Mas depois, com a convivência, com a amizade, o Senhor foi me fortalecendo. Nós precisamos de amigos. Por isso, o tema da palestra era amizade com propósito. Amigos que nós queremos levar para os céus. Nesse momento, o pastor Rafael vai fazer os votos com vocês. O Johnny vai cantar, eles vão sentar. O Johnny vai cantar. Nós nos encontraremos ali. Primeiro o Carlos e logo depois o Amaury.